Agora são 8 horas e 16 minutos e vamos conversar com o advogado e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Márcio Tenenbaum. Bom dia, Márcio. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Márcio, na semana passada nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da execução antecipada de pena após a condenação em segunda instância. E logo na sequência nós tivemos aí uma reação de parte do Congresso Nacional, alguns parlamentares querendo aí, tem uma PEC no Senado e outra na Câmara dos Deputados, querendo contestar na prática essa decisão. Como é que você vê esse contexto, Márcio? Tanto a decisão do Supremo quanto essa reação de parte do Congresso Nacional? Olha, a decisão do Supremo foi excelente. Na realidade, voltou aos trilhos que era antes da decisão de 2016, que foi uma decisão desastrosa, que aceitou a prisão em segunda instância. E, na realidade, essa decisão da semana passada, que soltou o ex-presidente Lula e outras pessoas, coloca o sistema de justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal nos trilhos da contra-majoritalidade. Então, isso é fundamental. Agora, a reação do Congresso é uma reação estapafúrdia. Primeiro porque a proibição de prisão em segunda instância, quer dizer, a Constituição, ela fala que a prisão só se dará após o trânsito em julgado. E isso é cláusula pétrea. Quer dizer, cláusula pétrea não pode ser alterada de jeito nenhum, a não ser por uma Assembleia Nacional Constituinte. Obviamente, já não é o caso. Então, na realidade, se o Senado, se o Congresso tentar avançar nessa situação, será um golpe. Não há como analisar e interpretar de outra forma. Agora, o triste disso tudo é porque eu acho que a PEC não vai avançar, porque é exatamente por essa questão de que ela é cláusula pétrea. O que está sendo colocado, que eu acho extremamente grave, é a alteração do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como eles não podem avançar na PEC, né, porque ela é cláusula pétrea, eles estão tentando alterar o artigo 283. Mas isso eles estão fazendo exatamente por causa da fala do presidente Toffler, quando ele votou a favor para formar a maioria da proibição da prisão em segunda instância, mas ele sinalizou que, se alterar o artigo 283, poderia ser aprovada novamente a prisão em segunda instância. Que seria a mesma contradição, porque se o artigo 283 é uma lei ordinária, a lei ordinária jamais poderá alterar o artigo 5º. Se você não mexe no artigo 5º e não pode mexer no artigo 5º, você pode alterar o que você quiser, que você, obviamente, não vai ter sucesso, vai ser um golpe. Mas o Toffoli sinalizou isso. Então, o fato desagradável, para dizer o mínimo, é que ontem, por exemplo, a senadora Simone Tebet, que eu acho que ela é a relatora dessa alteração do artigo 283, qual é a tática desse grupo que tenta voltar com a situação de poder prender em segunda instância e aumentar o punitivismo no país, né? Querem prender mais do que 800 mil pessoas que já existem presas. Então, qual é a tática deles? Eles sabem que 5 pessoas, 5 ministros, votarão que essa questão é inconstitucional. E 5 ministros votarão que essa questão é constitucional. Então, novamente, vai haver um empate, como houve na semana passada. Isso a senadora Simone Tebet falou ontem na rádio claramente. Então, eles contam com o voto de Minerva com quem? Com o próprio ministro Toffoli. Então, a fala do Toffoli semana passada sinalizou para essas pessoas, para esse grupo de senadores, de deputados, que pretendem rasgar novamente a Constituição, com o apoio do ministro Toffoli. Quer dizer, isso que é um desastre, entendeu? Quer dizer, o próprio ministro sinaliza uma situação dessa e vai apoiar um golpe. Quer dizer, é uma situação que nós estamos muito difícil, né? E também há muitos juristas, né, Márcio, que entendem que o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele na verdade ele deixa mais clara, mais evidente a redação ali
do conteúdo do artigo 5º da Constituição. Ou seja, na verdade não seria, quando a gente tem reconhecida a constitucionalidade, e é inacreditável, inclusive, nesses termos, que 5 ministros do Supremo entendam que não é constitucional esse artigo, na verdade o que a gente tem ali é uma especificação, não é exatamente você retirando aquilo que vai sumir da Constituição, a questão da presunção de inocência, nesse aspecto da execução antecipada de pena após condenação em segunda instância. Ou seja, seria uma contradição também? Não, exatamente, porque isso estava falando antes, você pode mexer em onde você quiser, que você sempre vai esbarrar no artigo 5º, porque é cláusula pétrea e a Constituição é uma norma superior a qualquer outra norma. Então, não adianta você mexer nas leis ordinárias. Mas o problema é que o Toffoli sinalizou que ele fez uma interpretação da diferença entre culpa e condenação, uma coisa esdrúxula que ele fez, que o artigo 283 fala, se não fala memória, fala em culpa, e a Constituição fala em condenação. Então, ele fez uma interpretação estapafúrdia, separou esses dois assuntos e deu a entender que, alterando o 283, você poderia fazer a prisão em segunda instância. Quer dizer, é um absurdo isso. E como ele já sinalizou que ele concorda com isso, né? Então, isso é grave, que a Simone Tebet falou, ela claramente disse isso. Ela sabe que é inconstitucional, isso que é grave. Eles sabem que a alteração do 283 esbarra no artigo 5º, eles sabem disso. Ela disse isso claramente, e ela sabe que isso vai ser jogado para o Supremo Tribunal Federal. E ela falou claramente, nós sabemos que será jogado para o Supremo Tribunal Federal e sabemos que agora nós vamos ganhar, porque o ministro Toffoli sinalizou que ele vai aprovar a mudança do artigo 283 e transformando o 283 em algo... Desculpe que caiu aqui meu celular. Então, ele sinaliza que poderia concordar com o artigo 283 e poderia alterar o artigo 5º, numa nova interpretação. E ela disse claramente, nós ganharemos por 6-5. Bom, aí como é que você fica numa situação dessa? Quer dizer, se o Supremo aceitar que uma lei ordinária pode alterar uma norma constitucional, então você acabou tudo, você não tem mais democracia nesse país, né? Então, você acaba com a hierarquia das leis, você rasga a Constituição e você rasga o princípio elementar do Estado de Direito. Então, onde é que nós vamos parar? Então, acaba, fecha o Supremo Tribunal Federal, vamos voltar à época dos militares, você governa por decreto-lei, por AI-5, como o próprio filho do presidente falou há 2 semanas atrás, que precisamos do AI-5, o novo AI-5. Então, vamos assumir descaradamente que nós estamos numa ditadura. É isso que eles querem, né? Assumam a responsabilidade que nós vamos para uma ditadura, né? É esse o problema. Agora, Márcio, a gente sabe que tem uma parte do Supremo Tribunal Federal que é adepta aí do populismo penal, como temos aí diversos deputados e também senadores que seguem essa mesma linha, mas o curioso é que foi no dia ali que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal e no dia seguinte que a gente teve a libertação do presidente Lula por conta dessa decisão. Eu lembro que na Globo News, por exemplo, eles fizeram uma matéria a respeito dessa movimentação na Câmara e no Senado e 3 parlamentares entrevistados num programa ali, os 3 eram favoráveis à mudança, não tinha ninguém contrário ali às PECs que estavam sendo propostas ou à possível alteração do artigo 283. Como que você vê a participação primeiro da mídia nesse processo todo, que atua praticamente como se fosse uma parte, né, em diversos processos, em diversas ações que são julgadas no Supremo Tribunal Federal, e essa espetacularização da justiça que acaba justamente favorecendo esse populismo penal como se isso fosse resolver alguma coisa no Brasil? Isso é um desastre, porque, na realidade, a mídia, quando ela coloca a opinião dela, que, na realidade, ela é uma coisa curiosa, né? Que ela fala assim, não, é opinião pública, como o ministro Fux fala, o ministro Barroso fala, a opinião pública acha isso, a opinião pública acha aquilo. Eu acho curioso o seguinte, qual é a pesquisa dessa opinião pública que esses 2 ministros leram para interpretar que 200 milhões de habitantes acham que determinada decisão que eles vão tomar é de acordo com essa opinião pública, ou é de acordo com a opinião publicada das televisões, da Rede Globo. Basicamente, vamos falar da Rede Globo, né? Vamos falar da Rede Globo, que é a maior televisão desse país. Então, isso é muito curioso, cara. Nós temos 200 milhões de habitantes e o ministro chega no Supremo dizendo porque é a opinião pública. Bom, então ele acha que 50 mil pessoas na rua, 30 mil pessoas na rua,
que são defensores de determinada posição jurídica, né? E outra coisa curiosa nesse país, todo mundo virou jurista, né? Engraçado que você chegar para mim agora, Márcio, vamos fazer uma entrevista sobre medicina ou sobre engenharia, eu vou dizer, olha, eu não sou médico, eu não sou engenheiro, eu não sei falar sobre isso. Agora, você abre a televisão, todo mundo é jurista, né? Todo mundo sabe interpretar a lei, todo mundo estudou 5 anos de faculdade, todo mundo fez 3 anos de mestrado, 2 anos de doutorado e 2 anos de pós-doutorado. Todo mundo fala, você pega na televisão os entrevistadores, você pega os comentaristas da Globo News, e todo mundo expressa sua opinião sobre o direito como se fosse mestres e doutores. É muito curioso isso. Agora, a televisão ela tem esse papel, porque ela está defendendo uma posição dela, né, extremamente conservadora e reacionária, a favor da prisão. Porque, na realidade, em última instância, não é essa que as pesquisas mostram. Não é a elite que vai presa e não é o poder político que acaba sendo preso, com raríssimas exceções, como agora. Porque a corrupção existe nesse país há quantos anos? E quanto tempo você viu algum político preso? A Lava Jato só começou exatamente quando o PT estava no governo. Quer dizer, por que você não teve uma Lava Jato na época do Sarney, na época do Collor, na época do Fernando Henrique? Por que você não teve isso? Você teve exatamente agora, né? Então, você tem essa situação da espectralização da mídia que condena a pessoa antes do cara ser julgado. Nós vamos trazer um exemplo que a própria Rede Globo, não vamos esquecer, que o caso emblemático que aconteceu de espectralização da mídia foi há mais ou menos há uns 30 anos atrás, que todos nós vamos nos lembrar, que é da Escola Base de Brasília. Ali houve uma denúncia, se não me falha a memória, de assédio sexual a crianças, e a escola foi fechada em 24 horas porque a imprensa, a televisão Globo e as outras televisões colocaram e condenaram essa escola e as atitudes. E depois verificou-se que eles eram absolutamente inocentes, que não tinha acontecido nada. Vamos se lembrar também de outro caso emblemático, que foi o próprio impeachment do ex-presidente Collor, né? Apesar de a população estar na rua pedindo o impeachment dele, que depois, politicamente, você pode até analisar que foi um erro, né? Porque abriu-se portas de tirar-se um presidente eleito, né? Como aconteceu com o ex-presidente Dilma, e é um absurdo, né? Então, posteriormente, a mídia colocando naquelas situações, inclusive, você via entrevistas do próprio irmão do ex-presidente, da cunhada do ex-presidente na televisão. Eu me lembro que ia no programa do Jô Soares e havia uma lavagem de roupa suja, né? Familiar na televisão. E o que acontece? O presidente sai, ele perde maioria do Congresso, porque você tem uma situação que a mídia coloca, a população ela acredita que aqueles fatos são verdadeiros, e 2 anos depois o Supremo Tribunal Federal faz o quê? Absolve o presidente Collor, daquela história da venda da Fiat Elba. Então, você tira um ex-presidente da República acusado pela mídia, né, por denúncias que a gente depois viu-se que não era verdadeira, e você cria uma situação política de instabilidade terrível, né? Então, e o camarada, quando é denunciado, independentemente se ele é condenado ou não estou defendendo ninguém, então, mas o que eu não posso é condenar uma pessoa antes dele ser julgado, né? Então, aparece na televisão, aparece nas rádios, e de uma forma que todo mundo, se você analisa, você escuta os próprios depoimentos dos repórteres, o camarada já sai condenado ali. Quando ele entra para ser julgado, ele já está condenado. Dificilmente ele vai ser absolvido, né? Então, é uma tragédia. Infelizmente, por isso que alguns países, no avanço da democracia maior que o nosso, proíbe, né? Você vê nos Estados Unidos, você não tem câmeras dentro do Supremo Tribunal, dos tribunais. Você não tem televisão dentro dos tribunais, né? Essa situação de ministro do Supremo, dos ministros darem votos de 3 horas. A semana passada saiu uma pesquisa interessante, que antes da TV Justiça, os votos eram menos de 50% do tempo que eles dão hoje. Quer dizer, por que o voto dos ministros aumentou em 50%? Isso é uma questão que as pessoas têm que refletir, né? E ver o mal que estão fazendo para o país, né? Tá certo, Márcio. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, à disposição. Até logo. Até logo. Conversamos aqui com o advogado e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Márcio Tenenbaum.